A salvação, ela é um processo em que se divide em três fases. A fase de ouvir, a fase de crer, de receber o selo. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1, verso 13, claramente. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, e foste selado com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo aqui nos ensina o tempo de ouvir o evangelho da verdade, o tempo de as pessoas que são salvas passam por esse processo, né, essa fase de ouvir o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, para produzir uma conversão genuína. E o modo de ouvir a palavra é determinado pelo tipo de coração que as pessoas têm. Um coração mau, ele não vai determinar uma boa disposição para ouvir a palavra. Isso nós temos claramente ensinado na parábola do mestre, em Mateus capítulo 13, verso 15, ele diz: porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviu com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Aqui nós temos o exemplo de um coração mau que determina uma má disposição, uma má afeição para ouvir a palavra de Deus. O Senhor também conta o coração bom, que é transformado por Deus, que recebe a palavra e gera frutos na vida daquela pessoa. Nós temos um exemplo claro disso em Atos capítulo 14, onde uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ouvia Paulo pregar, e o texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ela foi naquele instante convertida. O tempo não foi longo, o tempo foi curto, foi bem breve o tempo. E ela creu, porque o Senhor abriu o coração de Lídia, o Senhor deu para ela um coração transformado, um coração apto para aquela semente que é colocada na alma desse fruto na vida de Lídia. Nós vamos aqui ver alguns exemplos, né? Um exemplo é de tempo curto, em que as pessoas ouviram a palavra e logo foram convertidas. Atos capítulo 2, verso 37, onde Pedro está pregando a palavra, o evangelho, diz assim, verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, etc. Verso 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Eles só receberam a palavra porque houve uma obra de Deus anterior, a regeneração, a graça de Deus criou aqui um novo princípio na alma dessas pessoas e elas receberam de bom grado a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora nós vamos ver em Atos capítulo 19, versículo 10. Há tempos longos durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a pregação, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. Vocês perceberam que aqui o tempo já foi de 2 anos ouvindo a palavra? Então a fase do tempo varia muito. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus 1 ano, ou 8 meses, ou 3 meses, e Deus então dá a elas a graça da conversão, traz ela para Cristo. E há outros que demoram 2 anos. Um exemplo de Jonathan Edwards, aquele teólogo, filósofo, o puritano do século XVII, foram longos anos. Foi com 17 anos que ele veio se converter a Cristo. E ele nasceu num lar piedoso, o pai, pastor, a mãe cristã, os irmãos, avós, tudo cristão. A família toda cristã reformada, são cristãos sérios, né? E ele só com 17 anos veio se converter. Isso nos consola, porque é da mão de Deus que vem o poder para salvar, para redimir, para resgatar, para regenerar.
E nós estamos esperançosos em Deus que no tempo certo, na hora certa, Ele vai trazer alguém que a gente ora, alguém que a gente está intercedendo para que Deus salve, né? Filhos, irmãos, mãe, pessoas que nós conhecemos e desejamos que elas também conheçam a Cristo, assim como nós também conhecemos. A fase de crer, a palavra de Deus, ela é o meio de graça dado a nós e é através da pregação da palavra de Deus que a fé vem. A fé não vem através do cântico, do hino. A fé não vem através de coreografia nas igrejas por aí, nos templos por aí que a gente via, né? A fé ela só vem através da pregação da palavra de Deus, através do evangelho, das escrituras. A fé ela vem pelo ouvir. O apóstolo Paulo nos ensina isso claramente em Romanos, capítulo 10. Ele faz algumas perguntas retóricas muito interessantes e nós devemos atentar para essas perguntas. A partir do verso 14, Paulo diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Ele está dizendo que a fé só vem pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. E a fé ela é como uma mão vazia, pronta para receber os benefícios da morte de Jesus Cristo, que é somente pela graça de Deus, pela fé. A fé comparo também como um copo, e através da fé nós bebemos da água da vida. E a fé verdadeira, ela é evidenciada por frutos. Ela é evidenciada em fazer com que nós nos apliquemos a boas obras. Se a pessoa tem fé verdadeira, essa fé deve ser evidenciada por obras. A pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas ela é justificada pela fé. Fé que acompanha obras. É isso que Tiago diz lá na sua carta. Ouçam o que o apóstolo Paulo diz numa carta a Tito. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem, percebeu? Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. A fé verdadeira e genuína nos leva a aplicar-se a boas obras. Obras que glorificam a Deus. Apesar de haver nelas também uma mesclagem com coisas más, que nós temos uma natureza caída, mas são obras que são operadas pela graça de Deus. No próximo vídeo eu vou estar concluindo esse estudo, que é receber o selo do Espírito. No próximo vídeo eu vou estar concluindo essa mensagem, as fases no processo da salvação.